Se existe um texto bíblico conhecido, é o Salmo 23. É difícil encontrar alguém que não conheça o famoso Salmo. Até mesmo muitos incrédulos já ouviram falar do Salmo do Pastor. Bastante gente sabe ele de cor. Mas será que realmente entendemos a tão conhecida poesia davídica milenar? Se vemos apenas do modo tradicional, o Salmo parece ter dois cenários, o pastor e as ovelhas, do 1º ao 4º versículo, e o outro cenário bem diferente nos dois últimos versículos. Deus permitiu que ele fosse tão conhecido assim e ele nunca faz nada sem propósito. Existem outros dois textos referentes ao mesmo tema que podem ajudar a interpretar as Escrituras pelas Escrituras. Seria Jeremias 31 e Ezequiel 34. Assim, se pudéssemos interpretá-lo sem essa mudança de cenário, como seria? O pastor do Salmo. Jeremias 31 fala desse pastor que junta seu rebanho com amor, também citado por Isaías. E o último versículo do capítulo anterior dá uma dica de que esse entendimento viria no final dos tempos. Essa dica nos ajuda bastante a contextualizar. O Senhor mesmo vai buscar a ovelha perdida. Ele leva no colo, junto ao seu coração, reúne as que restarem e as leva no ombro com muito júbilo. Ele ama tanto essas ovelhas que dá a vida por elas. Isso é que é ser um bom pastor. Jesus não só reforça isso através de parábolas, como também declara abertamente ser ele mesmo o bom pastor do seu povo. Verdes pastos e águas tranquilas são características de uma terra fértil. Os bons pastos ou pastos gordos são localizados nos montes de Israel, segundo Ezequiel 34. Jeremias fala de ribeiros de água que nos leva, por sua vez, ao rio puro da água da vida de Apocalipse. Refrigera a minha alma. Em Jeremias vemos que o povo de Deus será como jardim regado. Ele tornará o seu pranto em alegria, fará repousar, como vemos em Ezequiel. Vejam quantas associações desses dois textos com o Salmo, mas não fica por aí. Jesus fala em rios de água viva que fluem do interior. E finalmente em Apocalipse, o Senhor enxugará toda lágrima. Veredas da justiça. Deus sempre quis conduzir o seu povo caminhando em justiça, e finalmente acontecerá de que sua lei estará no coração e na mente. Ele fará andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. E isso é obra do seu Espírito, que é santo e justo. Por amor do seu nome. Deus se comprometeu nesse resgate do seu povo, e ele fala: por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? Ele adquiriu um povo que passou a ser chamado pelo seu nome, como um pai que adota seu filho e registra com o seu nome. Assim, por amor do seu nome, ele guia e encaminha sua família. Não tem volta, não tem como não dar certo. É a honra do seu nome que está em questão. Estás comigo mesmo na morte. O salmo todo é maravilhoso, mas essa esperança/promessa é muito especial. Ezequiel é levado a um vale. O do Salmo é o da sombra da morte, o de Ezequiel é o vale de ossos secos. E vemos um vento que sopra sobre os mortos, como o vento dos 4 cantos que Jesus predisse em Mateus 24. Se abrem sepulcros, saem das sepulturas, isso é a ressurreição dos mortos. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ele prometeu que sempre estaria conosco. Até no ventre do Sheol, ele nos escuta. Vara e cajado. O pai repreende e castiga os filhos que ama. Os vergões das feridas são a purificação. Como novilho ainda não domado, ele nos pacifica, nos converte, para ver se de alguma maneira possamos chegar à ressurreição dentre os mortos. Mesa preparada na presença do inimigo. Vemos nos evangelhos algumas referências, como o jantar preparado das bodas do filho e o banquete do filho pródigo. Na parábola do servo que aguarda o seu senhor, vemos que ele mesmo se vestirá como servo, reservará os lugares e servirá os que estão à mesa. São muitas referências desse aguardado banquete, mas não conseguia explicar bem esse banquete diante do inimigo. Primeiro vi algo parecido em Esté, que preparou um jantar para entregar Amã ao rei. Depois percebi que a última ceia também é preparada na presença de um inimigo, o traidor.
Nesse banquete, o sacrifício que estava sendo oferecido era o próprio Jesus, sua carne e seu sangue, o cordeiro sacrificial. Mas em Ezequiel vemos que outro banquete está sendo preparado e Jesus não seria mais o sacrifício, e sim o anfitrião que prepara o banquete. A carne e sangue agora vem dos inimigos. Esse banquete sacia a vingança e a justiça de Deus. E essa é a confiança que devemos ter em seu juízo, pois mesmo que estejamos rodeados, o banquete será posto à mesa. Unção com óleo e cálice transbordante. O cálice transbordante ainda tem relação com o derramar da ira divina e a derrota dos inimigos, a celebração da vitória e o retorno do rei, que espera para tomar desse cálice conosco. A unção com óleo consagra o reino sacerdotal, o sentar-se nos tronos e ser plenamente tomado pelo Espírito Santo. Bondade e misericórdia eterna. Como Davi tanto desejou, vamos morar na casa do Senhor para sempre. Entrar na cidade pelas portas. O reino e domínio eterno, que não será jamais destruído, subsistirá para sempre. Enfim, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus entre nós para sempre. Finalmente, conseguimos fazer uma leitura profética e até mesmo escatológica, considerando todo o texto dentro de uma abordagem linear e, por que não, cronológica. Ele sempre foi muito lembrado em situações de tribulação, para consolo e socorro pessoal, recorrendo ao cuidado do pastor. E talvez seja essa uma das chaves, um grande salmo para o consolo e esperança numa grande tribulação.